O que acontece quando o Absolute Superman tem contato com uma das tecnologias mais misteriosas e poderosas do universo DC? Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da edição número 9 da HQ Superman Absoluto, que vai mostrar o Superman trabalhando com os Homens Ômega e revelar mais sobre a líder deles, a misteriosa Primus. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa com o Absolute Superman gravemente ferido em uma mesa de operações. Os Homens Ômega trabalham com urgência tentando estabilizá-lo, porque ele tem várias balas de kryptonitas alojadas, o pulso instável e a pressão caindo. O procedimento exige uma toracotomia. O problema é que, mesmo nesse estado, eles não conseguem abrir o tórax do herói. A anestesia também não funciona, então ele sente cada corte e cada tentativa de salvamento. E quando eles conseguem retirar uma das balas, Kal-El grita de dor. Ainda restam 2 balas, só que essa bala que eles removeram começa a se dissolver, o que significa que as outras 2 balas precisam ser retiradas imediatamente. O detalhe é que elas estão presas entre as costelas, perto dos pulmões, então eles não conseguem ver lá dentro e não possuem o equipamento necessário. Então o próprio Superman decide agir. Ele pega um tipo de alicate e, usando a visão de raio-x com muito esforço, ele consegue extrair a 2ª bala. Porém, ele admite que não terá forças para repetir o processo. Ele pede a ajuda de Sol, a inteligência artificial de seu traje. Só que Primus, a líder dos Homens Ômega, não sabe que Kal-El está falando com a IA. Ela acha que ele estava falando com ela, então ela ordena que seus homens tragam a caixa. Um dos Homens Ômega não sugere isso, porque eles mal entendem como essa coisa funciona, mas Primus insiste que sem a caixa ele vai morrer. Quando Primus percebe que ele está se apagando, ela revela seu rosto pela primeira vez. Ela remove a máscara e diz algo como "Ômega vai prover", o que nos faz perguntar quem será essa misteriosa personagem. Já deixa nos comentários quem vocês acham que ela é. Bom, com a caixa em mãos, Primus a ativa, revelando que se trata de uma caixa tipo aquelas de Apocalipse. Da caixa explode uma energia violenta intensa que envolve todo o seu corpo em luz. O sofrimento é indescritível e o Superman sente a maior dor de toda a sua vida. Daí pulamos para o centro de processamento da Corporação Lázaro, onde Lois Lane está diante de Ra's al Ghul, que exige respostas. Ele a força a repetir quem ele é, fundador e CEO da Corporação Lázaro, que nunca mostra o rosto em público. Lois responde de forma bem firme, alegando que, apesar de sua apreensão no Kansas e da aparente traição à Corporação Lázaro, ela não será demitida e não será mandada à prisão. Até aqui, Ra's al Ghul gostou da postura da mulher. Mas quando ela diz que o mundo mudou e que Ra's vai perceber o quão pequeno ele é quando estiver diante do Superman, aí Ra's a interrompe, prometendo que, se ela falhar de novo, ele próprio trará o pai da Lois até ali e o matará com as próprias mãos. Lois explode de raiva e o encosta contra a parede, colocando uma faca em sua garganta. Então, ele a provoca novamente, dizendo que, se ela o matar, ele voltará dos mortos no dia seguinte, mas a Lois não pode dizer o mesmo. Isso faz Lois recuar, mas Ra's deixa claro, Lázaro significa vida, e a vida do pai dela depende de sua obediência. Por isso ele ordena que Lois traga de volta o seu filho. O que isso significa? Bom, como sabemos, Ra's não tem filhos, então ele quer que a Lois traga o Superman. Ele quer fazer do Superman o seu próprio filho. Semanas depois, em Karachi, no Paquistão, os Homens Ômega chegam através de um tubo de explosão na embaixada da Corporação Lázaro. Eles atacam os pacificadores, que os classificam como terroristas.
mas Primus rebate que não são eles quem assassinam inocentes. Daí, no momento em que Primus ia matar um dos pacificadores, o Superman intervém antes que ela o mate, agradecendo por ter salvo sua vida, mas deixando claro que se ela insistir em matar, ele se tornará seu inimigo. É claro que Primus não quer isso, então ela deixa que o Superman faça o trabalho sozinho, e de fato ele começa a derrubar os inimigos em super velocidade. Durante a luta, Sol alerta que ele está forçando demais o corpo e pode reabrir os ferimentos, mas Kal-El ignora, afirmando que, nesse planeta, não existe a ideia de ser cuidadoso porque o perigo está em todo lugar. E ele tem toda a razão, porque no meio da batalha, ele é surpreendido por robôs de combates gigantes, robôs pacificadores, que agarram Superman e tentam arrancar os seus braços e pernas. À medida que eles esticam os membros do herói, Kal-El sente uma dor insuportável. Daí, Sol percebe o perigo e ativa o modo Explosão Solar, o alertando para nunca permitir que os Homens Ômega usem novamente aquela caixa misteriosa, mas Kal-El só consegue gritar de dor. A narrativa então volta algumas horas, mostrando a base secreta dos Homens Ômega. E aqui dá para ver mais uma vez os Homens Ômega usando saudações quase religiosas como "que o verdadeiro Ômega esteja com vocês". Jimmy Olsen conversa com o Superman sobre a misteriosa caixa que vimos antes. Alguns dizem que ela caiu do espaço, outros que ela estava enterrada há milhões de anos. Primus diz que a caixa veio de Deus, mas o Superman revela que a caixa se chama Caixa Paterna. A própria caixa que lhe disse isso quando ela estava removendo a última bala do seu peito. Ou seja, ela é uma caixa viva e se comunicou com fogo, mostrando visões de um mundo em chamas, com oceanos transformados em poços de fogo e cheios de multidões atormentadas. Isso não era uma visão do passado, nem de outro planeta, isso era o futuro desse mundo. Jimmy acredita que é isso que vai acontecer se eles não detiverem a Corporação Lázaro. Ele também confessa que a Primus às vezes passa dos limites, mas ele explica que se juntou aos Homens Ômega porque ele não queria passar a vida sem agir. Ele desejava poder dizer a seu filho que fez algo quando o mundo estava desmoronando. Ele está feliz em ter se juntado aos Homens Ômega, mas recomenda que o Superman não confie na Primus e nem em ninguém deste mundo podre. Foi nesse momento que eles ficaram sabendo que os pacificadores estavam prendendo civis no Paquistão porque estavam fazendo um protesto contra o massacre de Christopher Smith. O Superman decidiu ir junto, mas somente se eles não matassem ninguém. Isso explica aquela discussão que ele teve com Primus. Então a cena volta ao presente, onde o Superman consegue se libertar dos robôs pacificadores usando o modo Explosão Solar de seu traje. Enquanto ele lida com os pacificadores, Sol o alerta mais uma vez sobre o perigo da Caixa Paterna, dizendo que até ele teme o que pode acontecer. Isso deixa Kal-El muito irritado. Ele está cansado de todos lhe dizerem quem ele é. Ele reconhece que Sol é tudo o que lhe resta de Krypton, mas decide ignorar seus conselhos. É quando Jimmy Olsen e os outros Homens Ômega percebem que Kal-El está muito irritado, ele está com muita raiva. Especialmente quando ele encontra os prisioneiros. Acontece que os prisioneiros foram completamente massacrados. Seus corpos estão suspensos com cartazes de protesto caídos ao chão, deixando todos em silêncio com tamanha crueldade. Nesse ponto, os pacificadores cercam os heróis e voltam a atacar. Primus entra em fúria, os chamando de carniceiros e tenta executar seus inimigos. Jimmy implora que o Superman a detenha, mas, pela primeira vez, Kal-El hesita. Primus dispara uma bala na cabeça de um dos pacificadores bem na frente do Superman. Depois disso, os Homens Ômega e o Superman usam um tubo de explosão para retornar à sua base. E aqui vemos que, apesar do desânimo por causa da maldade das pessoas ao seu redor, apesar de ter hesitado quando Primus atirou naquele homem, o
O Superman não permitiu que ele morresse. Ele pegou a bala atirada por Primus sem que ninguém percebesse. Nisso, Primus o confronta, dizendo que a Corporação Lázaro extermina qualquer um que se opõe a eles. Ela acredita que o Superman foi enviado por uma razão. Ela insiste para que ele abandone a imagem de garoto ingênuo do Kansas e abrace a raiva que ela vê dentro dele, tornando-se um verdadeiro homem de aço. Ela pede que ele se una a ela para matar todos os pacificadores que encontrarem e para caçar Christopher Smith, o pacificador, e pendurar seu corpo como aviso. E não para por aí. Ela exige que ele mate Ra's al Ghul, que é o homem mais maligno vivo. Só que essa conversa sobre matar pessoas deixa o Superman visivelmente perturbado. Ele até diz que vai embora. Mas então, um dos Homens Ômega interrompe, revelando que eles deixaram alguém para trás. E na última página, vemos que o homem que ficou para trás foi ninguém menos que Jimmy Olsen, que está em uma sala escura, amarrado a uma cadeira com um capuz sobre a cabeça. Ele tenta fazer algumas piadas pedindo um advogado, mas o capuz é retirado e vemos Lois Lane diante dele. Sim, a agente da Lázaro olha fixamente e afirma que ele tem apenas um direito: contar tudo o que sabe sobre o Superman antes que seja tarde demais. Assim encerramos a edição número 9 de Absolute Superman. O herói teve contato com a caixa paterna que salvou sua vida e teve uma visão do futuro que não é nada promissor. Se bem que Sol deixou claro que essa tecnologia é muito perigosa e não sabemos se isso vai afetar o Superman a longo prazo. Um dos maiores mistérios dessa HQ é a misteriosa Primus, que surge cada vez mais como uma figura ambígua. É verdade que ela salva o Superman, mas também exige que ele abrace sua fúria, que se torne um soldado ao lado dela. Ela também usa frases quase religiosas, assim como faz a Corporação Lázaro. Ela chegou a remover sua máscara, mas não conseguiu ligá-la a ninguém conhecido. Ela pode ser uma personagem que existe no universo principal, mas também pode ser uma nova personagem. No fim, a grande questão é: até onde esse Superman vai suportar? Ele vai se manter como herói? Ou será que o peso da dor, da raiva e talvez até da influência da caixa paterna vai transformá-lo em algo completamente novo? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque logo traremos a continuação. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.